Pode começar, né? Bom dia, bom dia. Vamos dar início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. Então, vamos falar um pouquinho do compromisso com a audiência pública, uma obrigação legal, um compromisso com a sociedade. Disposto na Lei Complementar 101 da LRF, são instrumentos de transparência da gestão, aos quais será de ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público. A LRF determina que a participação popular é obrigatória na elaboração, na discussão das principais peças de planejamento, no PPA, na LDO e na LOA. E essa participação deve ocorrer por meio de audiência pública, que esse ano eventualmente terá que ser online, porque a Câmara, que é o nosso auditório principal do município, está em reforma. Isso mesmo. Então, a finalidade da audiência pública é garantir a transparência na gestão, permitir que a população contribua com sugestões e prioridades e promover uma gestão mais democrática, eficiência e responsável, tá? E quando deve ocorrer? Essa audiência pública ela deve ocorrer dentro do processo de elaboração e discussão do PPA, da LDO e da LUA, tá? Então, vamos falar um pouco do amparo legal, né, do planejamento público. O planejamento público ele tem por base legal o artigo 165 da Constituição Federal, né, que as leis elas são de iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, o prefeito, né, ele tem a iniciativa de elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LUA. Em seu parágrafo 2 do artigo 165 da Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, né, estadual e municipal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, o que que isso significa? Basicamente que a LDO ela compreenderá as metas e prioridades. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre as três peças de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA, para entender um pouco melhor sobre isso, tá? Então, vamos lá falar o que que é a LDO. O que que é a LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece as metas e prioridades da administração pública. Mas ainda está muito confuso, né? Falar só de LDO. Mas mais à frente, creio que vai ficar mais claro, tá? Então, os anexos obrigatórios da LDO o anexo de risco fiscal, o relatório de projetos e obras em andamento, tá? Que deve ser apresentado à Câmara Municipal também, e os anexos de metas e prioridades, no caso, para o exercício 2027, que é o que a gente está elaborando agora. Relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 101, né, em seu artigo 4, dispõe que a LDO deve observar as determinações da LRF, estabelecendo regras e condições para uma gestão fiscal responsável, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, quando for o caso, normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados, e demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, anexos de metas fiscais e anexos de risco fiscal. Então, aqui para ficar mais claro,
sobre a LDO. São basicamente três peças de planejamento, três instrumentos de planejamento. O PPA, que ele tem vigência para 4 anos, e a LDO, ela tem vigência para 1 ano. E o orçamento também tem vigência para 1 ano. Mas como que funciona isso? O PPA, ele é um planejamento considerado para médio prazo. Ou seja, o gestor, ele propõe as ações que ele pretende executar em 4 anos. Em 2025, no primeiro ano de mandato, é elaborado o PPA, que o prefeito ele elabora o que ele pretende executar nos 4 anos. E a LDO é as prioridades, é o que ele pretende executar no ano. A LDO ela é um planejamento de curto prazo e que define o que o prefeito vai executar naquele ano. E o orçamento é basicamente a alocação de recursos. Quais recursos ele vai utilizar para colocar em prática o que está disposto na LDO. Tá? Então, em 2025, no primeiro ano de mandato, foi elaborado o PPA para 2026, 27, 28 e 29, que dispõe sobre o primeiro ano do mandato do gestor subsequente. Então, quando é eleito, né, vamos dizer assim, o representante do Poder Executivo, ele trabalha com o PPA do gestor anterior, para dar por que que isso existe? Pela continuidade dos serviços públicos. Então, quando for eleito um próximo gestor, ele vai trabalhar com 1 ano do PPA do gestor anterior, para dar continuidade a alguma obra, para que os serviços não parem. Já pensou? O prefeito eleito, ele entra e ele tem que se planejar, não tem condição disso acontecer, né? Ele já fazer um planejamento para ele mesmo começar a trabalhar. Então tem que ter uma peça vigente, um planejamento para ele trabalhar em cima e posterior elaborar o que ele pretende executar nos próximos anos de mandato, certo? Então, aqui tem até um desenho de uma pirâmidezinha, que o PPA é para 4 anos, né? E a LDO está composto aqui dentro. Ou seja, a LDO é basicamente o elo entre os 4 anos e entre o que o prefeito pretende. Ele vai pegar ali as prioridades para aquele ano, certo? Ficou claro? Eu espero que sim, senão vocês mandem aí para mim qual é a dúvida, tá? Que eu vou estar tentando explicar melhor. Aqui já está falando, ó, LDO e a Lua em relação ao PPA, né? O PPA, LDO e a Lua são instrumentos de planejamento, né? Como eu disse antes, e aqui eu já até falei sobre isso, né? Define as diretrizes e objetivos da administração pública para os 4 anos. A função do PPA é planejar, né? O que será em médio prazo. E a LDO é fazer essa ligação entre o PPA e a Lua. E a Lua é como se a gente fosse colocar em prática, tá? Já falei tudo isso no slide anterior. Então vamos para a minuta do projeto, né, da LDO, da lei que vai ser apresentada ao Poder Legislativo, né? Então será para o exercício 2027, né? A LDO estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Figueirópolis, relativo ao exercício financeiro 2027, abrangendo os poderes legislativo, executivo, fundos e autarquias e demais entidades da administração direta e indireta. Como eu disse anteriormente, as peças de planejamento, ela é de iniciativa do Poder Executivo, mas ela deve compreender o orçamento do município. Então, ela deve compreender o orçamento do Legislativo e demais fundos e autarquias.
O município de Figueirópolis, nós não temos autarquias e demais entidades, porém a gente tem o Fundo de Previdência Social, que está composto na LDO, em todas as peças de planejamento, certo? Então, ela é de iniciativa do Poder Executivo, porém ela compreende todo o orçamento do município. Portanto, o projeto ele deve obedecer aos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, comunicidade, probidade administrativa, devendo primar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para a ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas das organizações dos orçamentos do município. A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias em categoria de programação específicas dotações destinadas aos fundos especiais, às ações de saúde e assistência social, ao pagamento de benefícios da Previdência para cada categoria de benefício, aos critérios orçamentários que se relacionem à manutenção e desenvolvimento do ensino, a concessão de subvenções econômicas e subsídios, a participação em constituição ou aumento de capital de empresas, ao pagamento de precatórios judiciais que constarão as unidades orçamentais responsáveis pelos débitos, as despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial e ao cumprimento de sentenças judiciais tramitadas em julgados considerando de pequeno valor. O projeto de lei orçamentária deverá ser encaminhado ao executivo, ao legislativo, né? Pelo executivo ao legislativo até dia 30 de setembro de 2027. Ou seja, essa LDO, ela irá orientar a elaboração do orçamento, e o orçamento ele deve ser apresentado ao legislativo até dia 30 de setembro, desse ano ainda, tá? Do equilíbrio entre receita e despesa. A lei orçamentária conterá a reserva de contingência constituída de dotação global corresponderá na lei orçamentária e no máximo 2% da receita corrente líquida. O Poder Executivo elaborará e publicará até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do artigo 8 da Lei Complementar 101 de 2000. Se no final de cada bimestre for verificada a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e as despesas que possam comprometer a situação financeira do município, o Executivo e o Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente. Dos recursos destinados ao Poder Executivo, o município repassará ao Legislativo até 7% sobre a receita tributária e de transferências do município arrecadada em 2026, nos termos do artigo 29-A da Constituição Federal e da República e da Emendas Constitucionais 58 de 2009. O repasse ao Legislativo deverá ocorrer até 30 dias, até o dia 20 de cada mês. Dos recursos destinados a entidade privada sem fins lucrativos. Fica autorizada a inclusão de dotação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais a títulos de auxílio para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento a atividades educacionais, saúde, assistência social, cultura, de meio ambiente ou desportivo, cadastrada junto à Secretaria Municipal correspondente. Signatários de contratos de gestão com a administração pública municipal, consórcios intermunicipais constituídos por lei e exclusivamente por entes públicos. Das despesas com o pessoal, no Poder Legislativo, até 70% das transferências do décimo, até 6% da receita corrente líquida. No Poder Executivo, até 54% sobre a receita corrente líquida, sendo 48,5% limite de alerta e 51,3% limite prudencial. Quando ultrapassar
51,3 das despesas com pessoal será aplicável ao Poder Legislativo e Executivo e Legislativo a vedação do parágrafo único, inciso 1 ao 5 do artigo 22 da Lei Complementar número 101. Então, aqui, basicamente, quando o Poder Executivo e o Legislativo estiverem atingindo o limite prudencial, tem algumas ações que o prefeito municipal ele tem que adotar para impedir que esse limite chegue ao limite máximo de 54%, certo? Das disposições sobre alteração na legislação tributária do município. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal, no corrente exercício, projeto de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária, para vigorarem a partir do exercício 2027, especialmente no que diz respeito à previsão de taxas, observando sua adequação as constantes oscilações nos custos reais de serviço prestado, previsão da planta genérica de valores dos imóveis urbanos, revisão de alíquotas de imposto predial e territorial urbano, revisão de imposto sobre serviço de qualquer natureza, corrigir qualquer injustiça tributárias verificadas e constantes na legislação vigente, ajustar a legislação tributária aos novos ditames impostos pela condição econômica do país, bem como sua adequação em função das características próprias do município, consolidação de toda a legislação tributária do município. Das disposições finais, a emenda ao projeto de lei orçamentária anual ou de abertura de crédito adicional suplementar obedecerá ao princípio da iniciativa constante no artigo 165 da Constituição Federal e somente poderá ser aprovada quando estiver incompatível com o plano plurianual vigente. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas provenientes de anulação de dotação, excluídos os que incidam no pagamento pessoal e seus encargos, amortização do serviço da dívida e destinação ao atendimento de precatório judicial. Das aplicações, índices constitucionais, aplicar no mínimo 25% dos recursos próprios na educação, aplicar no mínimo 15% dos recursos próprios na saúde e aplicar no mínimo 70% do Fundeb com os profissionais de educação e aplicar no máximo 30% dos recursos do Fundeb com despesas com manutenção. O máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas com pessoal e recolher 1% da receita total para a constituição e formação do PASEP e repassar para o Legislativo 7% das receitas tributárias. Então, basicamente, esses são os índices constitucionais obrigatórios e que é um dever, né, do município aplicar, fazer essas aplicações. Do que dispõe sobre os anexos. A LDO, em seu anexo de metas fiscais, compreenderá a avaliação de metas no exercício anterior, previsão de receitas e despesas para o próximo exercício e os dois seguintes, avaliação do patrimônio líquido, avaliação das metas de resultado primário e nominal, compensação da renúncia de receita e a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Dos anexos de risco fiscal. Parágrafo 3 do artigo 4 da LRF, descritos a seguir, determina o que deverá conter no anexo de riscos fiscais. Parágrafo 3 da Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize o princípio da prudência, passivo contingente, situações de risco que possa afetar a execução orçamentária e definições de medidas a serem adotadas. Dos anexos de metas e prioridades. Agora a gente vai, eu vou apresentar
os anexos de prioridades para o município para o exercício 2027. Então, sobre a Câmara Municipal, basicamente o projeto atividade para o exercício 2027, ampliação e reforma de prédios da Câmara Municipal, aquisição de imóveis, máquinas e equipamentos em geral, manutenção e encargos com o Legislativo Municipal e realização de concurso, publicidade oficial dos atos do Legislativo. Na Prefeitura Municipal, para o Poder Executivo da pasta Gabinete, compreende aquisição de equipamentos materiais permanentes para o gabinete, despesas com publicidade das ações do Executivo, manutenção e encargos do gabinete do prefeito, manutenção e encargos com assessoria jurídica, manutenção e encargos com controladoria. Para a Secretaria de Finanças, aquisição de equipamento e material permanente para a Secretaria de Finanças, manutenção e encargo com a Secretaria de Finanças e Planejamento, manutenção da gerência tributária, contribuição para a formação do PASEP e utilização da reserva de contingência. Da Secretaria Municipal de Administração, aquisição e equipamento de material permanente para a Secretaria de Administração, manutenção e encargos com a Secretaria de Administração, manutenção e encargos com o administrativo do Figueirópolis Prev, compensação previdenciária, manutenção dos conselhos municipais da administração, remuneração de pessoal e encargos do RPPS e reserva de contingência do RPPS. Para a Secretaria de Saúde, aquisição de equipamento e material permanente para a Secretaria de Saúde, aquisição de equipamento e material permanente para o MAC, aquisição de material permanente para a farmácia básica, aquisição de equipamento e material permanente para a vigilância e saúde, informatização das unidades básicas de saúde, manutenção de Secretaria de Saúde, manutenção e encargos à farmácia básica, manutenção e encargos à vigilância sanitária, manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental, contribuição do Consórcio Intermunicipal de Saúde, manutenção do Programa Saúde da Família, PSF, e equipamento e material permanente para atenção básica, manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde, manutenção das ações de média e alta complexidade e microrregionalização, que é o DR. Para a Secretaria de Obras, são previstas as ações de restauração de vias públicas, equipamento e material permanente para gerência de infraestrutura, equipamento e material permanente para gerência de trânsito, manutenção e encargos com a gerência de trânsito, manutenção e encargos com a Secretaria de Infraestrutura, manutenção dos conselhos municipais de obra, manutenção com a iluminação pública, manutenção do departamento de água e esgoto, manutenção das estradas, zona rural. Para a Secretaria de Educação, compreende as ações de aquisição de equipamento e material permanente para creche, pré-escola e ensino fundamental, e equipamento e material permanente para a Secretaria. Manutenção do Fundeb 70%, fundamental e infantil. Manutenção do Fundeb 30%, fundamental e infantil. Manutenção do salário e educação. Manutenção e encargos com a educação infantil, creche. Programa Alimentação Escolar PENAI para creche, pré-escola e ensino fundamental. Manutenção da alimentação escolar, recurso próprio, fundamental, creche e pré-escola. Manutenção do PENAT. Manutenção de encargos com o ensino fundamental. Manutenção do transporte escolar estadual. Manutenção da educação infantil para a escola, manutenção do transporte escolar municipal, realização de eventos e datas comemorativas e manutenção e encargos com a Secretaria de Educação e manutenção dos Conselhos Municipais de Educação. Quanto à assistência social, aquisição e equipamentos de material permanente para o Conselho Tutelar,
equipamento e material permanente para Secretaria de Assistência Social, reforma e ampliação do CRAS, manutenção e encargos com a Secretaria de Assistência Social, manutenção com o Fundo da Criança e do Adolescente, manutenção do Conselho Tutelar, manutenção de serviços de proteção social básica, aprimoramento da gestão SUS, aprimoramento da gestão do Cadastro Único de Bolsa Família, gestão de benefícios eventuais e manutenção com parceria entre a administração e organizações da sociedade civil. Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Equipamento e material permanente para a Secretaria de Meio Ambiente, aquisição de equipamentos, veículos, máquinas e caminhões, coleta, escoamento, depósito de resíduos, manutenção e encargos com a Gerência de Agricultura, manutenção com o Consórcio de Desenvolvimento, manutenção do Programa Mulher Rural, manutenção e encargo com a Secretaria de Meio Ambiente, manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria de Esporte, manutenção e encargos com a Secretaria de Esporte e na Cultura, reforma, adequação do Balneário Raio do Sol, festividades comemorativas e culturais, manutenção e encargos com a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, incentivo ao turismo local, manutenção dos conselhos municipais, cultura, turismo e comunicação e manutenção com a decoração natalina. Essas foram as ações priorizadas para o exercício 2027. Eu espero que todos tenham compreendido. Dúvidas devem ser encaminhadas para o site que eu vou deixar aqui disponível na legenda. E eventuais dúvidas e sugestões também podem ser encaminhadas para a ouvidoria municipal. Deixo aqui minha gratidão pela participação de todos e fico à disposição para qualquer dúvida. E assim finalizo a audiência pública da LDO para o exercício 2027.